No vídeo de hoje, iremos falar de um tema bastante intrigante, um livro que atravessou séculos sem jamais ser plenamente compreendido. Um manuscrito que mistura matemática, ocultismo e mistério, e que, segundo alguns dos maiores estudiosos da história, pode esconder um conhecimento que nunca deveria ser revelado. E se o próprio autor tivesse admitido que só entidades não humanas poderiam decifrá-lo? No século XVI, um dos homens mais inteligentes da Europa afirmou algo perturbador, que havia encontrado um manuscrito tão complexo que nem os maiores estudiosos do seu tempo conseguiam entender. Esse livro existiu, foi real e quase desapareceu da história. Seu nome: Livro de Soiga. No século XVI, quando a Europa ainda acreditava que o céu era governado por anjos e demônios, existia um homem cuja mente ultrapassava em muito o seu tempo. Seu nome era John Dee, matemático, astrônomo, cartógrafo e conselheiro pessoal da rainha Elizabeth I. Dee não era um charlatão. Ele era um dos homens mais inteligentes da Inglaterra. Foi ele quem ajudou a desenvolver técnicas de navegação que permitiram à Inglaterra se tornar um império marítimo. Foi ele quem criou códigos secretos para a coroa. E foi ele quem teve acesso a um livro que muitos acreditavam que jamais deveria ser aberto. Esse livro era conhecido como Aldaraya Sivesoiga Vocor, mais tarde chamado simplesmente de Livro de Soiga. John Dee descreveu em seus próprios diários que, ao folhear aquele manuscrito pela primeira vez, sentiu que estava diante de algo diferente de qualquer outro texto já escrito. Não era apenas um livro de magia, não era apenas um grimório. Ele parecia conter uma estrutura de conhecimento que não seguia nenhuma lógica humana comum. O livro de Soiga tinha centenas de páginas, escritas em latim, mas misturadas com palavras desconhecidas, códigos e diagramas estranhos. Ele falava sobre astrologia, sobre a influência dos planetas, sobre demônios, sobre a criação do mundo e sobre a forma como o destino humano poderia ser calculado. Mas nada disso era o que mais intrigava John Dee. No final do livro, existiam 36 tabelas gigantescas, cheias de letras organizadas em colunas e linhas. Não eram frases, não eram palavras, eram matrizes de símbolos. Dee, que era um dos maiores especialistas em criptografia da Europa, tentou decifrar aquelas tabelas durante anos. Ele falhou completamente. Essas tabelas não seguiam nenhum sistema de cifra conhecido. Não eram substituições simples. Não eram códigos por deslocamento. Não eram criptogramas comuns. Pareciam obedecer a uma lógica matemática profunda, como se alguém tivesse construído uma máquina de papel, capaz de ocultar informações dentro de padrões. Desesperado, John Dee começou a fazer algo que hoje pareceria insano, mas que, no século XVI, era levado muito a sério por estudiosos do oculto. Ele passou a tentar se comunicar com inteligências não humanas. Através de sessões de visão espiritual realizadas com a ajuda de um médium chamado Edward Kelly, Dee afirmava receber mensagens de entidades que se identificavam como anjos. Nessas sessões, ele fez uma pergunta direta: quem havia escrito o livro de Soiga? A resposta registrada em seus diários foi perturbadora. As entidades disseram que o livro havia sido escrito por Adão, o primeiro homem, antes da queda da humanidade. Segundo elas, o livro de Soiga continha o conhecimento original que Deus havia concedido à humanidade, mas que havia sido perdido após a expulsão do Éden. E então veio a parte mais inquietante. Quando Dee perguntou como ele poderia decifrar as tabelas, os anjos responderam que nenhum ser humano
era capaz de compreendê-las completamente sem ajuda divina. O livro, segundo eles, não foi feito para ser lido como um texto comum. Ele era uma espécie de mecanismo espiritual. Após a morte de John Dee, o livro de Soiga desapareceu. Durante quase 400 anos, historiadores acreditaram que ele jamais tinha existido de verdade, que tudo não passava de delírios de um ocultista. Até que, em 1994, 2 exemplares reais foram encontrados. Um na Biblioteca Britânica, outro na Biblioteca Bodleiana de Oxford. Quando criptógrafos modernos começaram a analisá-los, algo extraordinário foi descoberto. As tabelas do livro de Soiga realmente seguiam regras matemáticas rigorosas. Elas não eram aleatórias. Cada tabela era construída a partir de palavras específicas, usando algoritmos que lembram métodos de criptografia que só seriam formalizados séculos depois. Em outras palavras, alguém no século XVI havia criado um sistema de codificação extremamente avançado, escondendo informações dentro de uma estrutura que só poderia ser entendida se você soubesse exatamente como ela foi construída. Mas o problema é que ninguém sabe qual é a chave. Até hoje, não sabemos o que está escondido dentro das tabelas do livro de Soiga. Não sabemos se elas codificam mensagens, números, profecias, nomes ou algo ainda mais estranho. Alguns pesquisadores acreditam que elas são uma forma de cálculo do destino humano, uma maneira de mapear a realidade. Outros acreditam que o livro foi criado por uma sociedade secreta, talvez ligada aos Rosacruzes, talvez a uma ordem que existiu antes mesmo da maçonaria. E há uma teoria ainda mais inquietante. Talvez o livro de Soiga seja um manual de comunicação com algo que não pertence ao nosso mundo. Porque se o livro fosse apenas simbólico, não precisaria de uma estrutura matemática tão absurda. E se fosse apenas uma fraude, ninguém teria se dado ao trabalho de criar um sistema tão sofisticado. Talvez o maior mistério do livro de Soiga não seja o que ele diz, mas o fato de que ele foi feito para não ser entendido. Como se alguém, há 500 anos, tivesse criado uma cápsula de conhecimento destinada a uma humanidade futura que ainda não existe. E talvez, quando finalmente conseguirmos decifrá-lo, descubramos algo que preferiríamos nunca ter sabido. Porque um livro que calcula o futuro não pode ser destruído. Ele só pode ser ignorado, até o dia em que alguém decida rodá-lo novamente,